Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Teve um cara que veio aqui que foi muito importante pra gente, que ele já veio 3 vezes, o Padrinho, que é da massagem tântrica, né? Ele é muito bom. E daí tem uma frase que ele disse em algum momento, assim, que é: como é que tu quer fazer uma mulher gozar à noite se tu não começou o dia dando bom dia pra ela, assim? E daí ele Exatamente. fala justamente sobre isso, sobre esse afeto, esse carinho que tu tem que nutrir. Como é que tu vai levar ela ao orgasmo se tu não nutriu ela de afeto antes, Perfeito. assim? Mas aí como é que você vai dar algo que você não tem, que você não acessa? Mas pra mim tem um limite, cara. Eu acho que o homem tem uma função, a minha opinião, né? Tá. Ele tem uma função diferente. Eu não posso me expor. é, Existe um limite da exposição de fragilidade que eu acho que um Perfeito. homem pode ter. Perfeito. As mulheres não aceitam bem o homem muito frágil. Exato. Então é muito importante. Cara, a maioria das mulheres, via de regra, assim, pô, vão achar o Fiuk excitante, tipo. Ai, Aham. eu tive que vender minha guitarra. Cara, não tem como, velho. Sim, Entende? sim. É muito importante quando a gente fala sobre a sexualidade, vocês abrirem um grande depende, algo muito relativizado. É muito subjetivo, cada pessoa tem uma coisa, né? Mas, tipo, vamos pegar, tipo, uma via de regra, pô. E quando eu falo, quando eu tô levantando isso aqui, eu tô pedindo para vocês acessarem um pouco. Busquem acessar Sim. um pouco isso. Não é virar o cara extremamente frágil, porque talvez sim, as mulheres não veem muito bem isso. Acho que Mas tem eu acho alguns que séculos aí tem pra um frente. extremo, assim, tu pega um cara, tipo, hétero top, extremo, assim. Porra, velho. E daí eu acho que tu entra num polo de que o cara não consegue se conectar tanto com essa fragilidade que o cara vira um babaca Aham. e ele já não é excitante também. Sim. Entende? Tipo, Sim. porque ele é o cara, tipo, vou beber com os Sim. meus amigos e vou comer uma mina. E, Sim. tá ligado? Ele tá ali Tipo, transando com ele, praticamente, né? Muitas vezes eles isso, estão ali. trazendo se olhando no espelho, assim. Aham. O Johnny Bravo, sei lá, entende? Exatamente, Eu acho que tem exatamente. esse extremo. E eu acho que isso é muito comum, velho. Não sei se é Sim. porque eu moro aqui em Floripa, né? Tu também é Ai, daqui. meu Deus. Aqui, que é terra de balada, assim, esse cara hétero top tem muito, né? O Sim. machão imbrochável que não se conecta nunca com a E fragilidade, a gente né? precisa entender que os extremos, todo mundo sai perdendo quando a gente migra para um extremo. Então, no mundo perfeito, é o caminho do meio. Porque o nosso cérebro, ele direciona a gente para os comportamentos dicotômicos. Existe até uma distorção cognitiva que a gente chama, né, de 8 ou 80, tudo ou nada. Basicamente, quando a gente está de um lado, a nossa tendência é ir para o absoluto oposto. E aí, até que ponto essas duas coisas não são faces da mesma moeda? Seja o cara lá, o bebezão que chora por tudo, com tudo, seja o heterotop da balada, até que ponto não acaba sendo dois comportamentos disfuncionais que não vai atingir o objetivo que ele quer? Mas como seria um caminho do meio? Isso é a perfeição. Talvez a gente não consiga chegar, mas se você que está no extremo se predispuser a pelo menos ir um pouquinho Tentar. em busca daquilo, você vai perceber que você tem ganho, isso vai te motivar, você vai cada vez melhorando. Sim. Assim como acontece, eu acho, tipo, a mulher também tem uma disfunção, às vezes, em relação a isso. Ou dela ser hiper frágil e, tipo, não conseguir fazer nada. Vamos supor que seja o exemplo extremamente oposto, assim, do hétero top. Seria a mulher extremamente frágil, assim, que também tem aqui muito em Floripa, que é a patricinha que é incapaz de pegar um ônibus, entende? Sim. Que eu acho que seria o exemplo extremo oposto Perfeito. da fragilidade, de tipo, ai meu Deus, mas eu não consigo, ai. E da chilique, a mimada dopaminérgica, talvez a pessoa que foi mimada pelos pais, de fato, e ela é hipersensível, ela não tem repertório comportamental pra nada, ela não consegue pegar um ônibus. Eu acho que a mulher, do mesmo jeito que tem um homem que assume esse papel de não se conectar com a fragilidade, tem uma mulher que se conecta muito com a fragilidade e vira essa. Aham, aham. Foi um modelo aprendido até, mas isso me lembrou até de uma disfunção sexual feminina muito associada a essa ideia de superproteção, de rigidez dos pais, de educação reprimida, de igreja muito presente. Existe uma disfunção chamada vaginismo. Vaginismo. Vaginismo é uma disfunção sexual que ela tem fundo majoritariamente psicológico. E, cara, é muito, muito triste, isso é pesado. E muitas mulheres sofrem disso e não sabem. Existe um perfil psicológico
para a mulher que sofre desse vaginismo. Ou ela é dura demais, severa demais, sabe, quase um general, ou ela vai para um outro extremo de fragilidade demais, inocência demais, medo demais, incapacidade demais de lidar. E aí o que acontece? O teu corpo responde a essa condição. Como? O vaginismo é uma disfunção onde o canal vaginal da mulher contrai de uma forma, quando qualquer coisa, um contexto sexual indicia para ela, o cérebro dela percebeu que vai rolar sexo, a vagina dela faz uma contração que Extrema. não passa, não entra um cotonete. É uma tensão que se cria por fatores psicológicos. Então, muitas vezes, você vai lá, existem fisioterapeutas, para você lidar com vaginismo, precisa de ginecologista, psicólogo com especialização em sexualidade humana, fisioterapeuta pélvico. É o tripé. Se você colocar ela num fisioterapeuta pélvico e ele fizer exercícios ali para relaxar aquela musculatura, porque é como se fosse... Sabe quando você põe a mão numa chapa quente? Qual que é a tua reação automática? Tirar. O mesmo acontece com a vagina quando um pênis encosta, um dedo encosta. Mas não é impressionante como os dois extremos levam à mesma disfunção? Exatamente. Isso que é louco, pô. Cara, isso é muito incrível, né? E aí, veja, bota um fisioterapeuta pélvico para liberar aquela musculatura. Se ela não fizer o acompanhamento psicológico, grandes chances daquilo voltar a acontecer novamente. É uma equipe toda trabalhando Eu diria junto. até que, na minha opinião de fora, que o mais importante é o psicológico. Nesse caso Nesse do caso, vaginismo, não. É Porque os já três vira algo juntos. que Sim, porque fisiológico. tem uma tensão fisiológica. E não é do dia para a noite. Vem de uma criação, vem de uma vida. O psicólogo, ele não tem essa capacidade de simplesmente fazer aquela musculatura relaxar. Cara, e imagina uma mulher que passa por isso ter coragem de buscar uma psicóloga e buscar tratamento pra isso, cara. Pois é. O inferno psicológico que essa pessoa passa pra ter coragem de dar esse passo, meu Deus. Cara, pô. imagina, tem que lidar com Estigma isso. social, religioso, familiar, meu Deus. E aí existem graus, né? Tem desde vaginismo muito mais. Tem vaginismos tão graves que a contração muscular vem até o joelho. A pessoa fecha. Ela começa só tendo uma tensão. Tudo começa... Tensão. Sexo pra ela é um ambiente muito hostil. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo que é sujo, que é pecado, que não deve. Se você transar, eu vou te matar. Se você engravidar, eu vou te botar pra fora de casa. E aquilo, a forma como a criança, o eu dela, criança, interpretou aquilo, foi ressignificando, elaborando aquilo no cérebro dela. Então, ela vai crescendo com aquilo e ela é uma tensão que vai de forma gradativamente evoluindo. Eu já tive pacientes que ela tinha vaginismo, o marido encostava nela, ela travava e o joelho dela travava, ficava assim. Não abria. E ela, mas isso desde sempre ou ela desenvolveu isso? Foi desenvolvendo. Mas eu digo, ela era casada já com o cara. Sabe o que é pior? O que eu acho mais dolorido ainda são mulheres que têm vaginismo, não sabem que têm vaginismo, são casadas e transam 2 vezes por semana com o marido. E sofre. E sentindo dor. Mas o quê? É uma obrigação do meu casamento. Eu tenho que transar, senão meu marido vai procurar na rua. Ou então elas também crescem entendendo que dor é normal. É muito doido, a gente está em 2022, mas as mulheres ainda acham que ter dor na relação é normal. Ano da Copa. Caralho, velho. Que foda isso, Gente, cara. sexo não pode ter dor. Sexo é prazer. Sexo Não, tem a função de dar prazer. Discordo. Eventualmente uma dor pode estar relacionada ao prazer. Tá. Podemos ir pra esse lado agora? Sim, isso aí mexe... Calma, tem mais alguma coisa importante a falar sobre vaginismo? Pelo amor de Deus, que as pessoas assistam esse vídeo e saibam que tem e busquem tratamento, né? Busquem Meu Deus, tratamento. velho. Busquem um ginecologista. Quem vai fazer o melhor diagnóstico... Caralho, eu cheguei, eu tô suando de perturbado com esse assunto, Imagina, velho. a maioria, existe o vaginismo, mas a maior parte das mulheres, elas estão em casa sentindo dor. Então, mulheres, se vocês sentirem dor durante a relação, busquem um ginecologista, busquem um fisioterapeuta pélvico. Entendendo que o tratamento é essa composição. Porque muitos ginecologistas ainda não têm confiança. Tem muito pouco profissional no mercado, psicólogos que abordem isso. Então, o ginecologista, alguns por falta de conhecimento, outros por falta de quem indicar, não encaminham o paciente para o psicólogo. E também não é todo psicólogo mesmo que consiga abordar. Que tá preparado. Que está pra preparado isso. para lidar com isso, para lidar com a disfunção. Então, entendam isso. É o tripé. É o fisiopélvico, é o gineco e é o psicólogo especialista em sexualidade.